Deus existe. A Bíblia é um livro único em todo o mundo. Nela, o primeiro assunto tratado é Deus. Aliás, o assunto principal da Bíblia é Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Os cientistas têm explorado o universo por muito tempo. Como resultado de suas pesquisas, eles descobriram que o universo é um sistema bem ordenado, o que, evidentemente, reflete a existência de um grande plano. Antes de considerarmos o que a Bíblia diz acerca de Deus, veremos o que o universo fala sobre ele. Deus é proclamado por meio do universo. À noite, olhe para o céu. Os astrônomos calculam que existem mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e afirmam que pode haver bilhões de galáxias no universo. Cada estrela que vemos é um sistema solar no universo. Nosso sistema solar tem como centro o Sol, em torno do qual gravitam 9 planetas em perfeita sincronia. A Terra, que é um desses planetas, atravessa o espaço a uma velocidade de cerca de 10.800 km por hora e leva 365 dias para girar em torno do Sol. Esse fato é assombroso, quando comparamos, por exemplo, a um trem que viaja a uma velocidade 1000 vezes menor e muitas vezes não consegue chegar às estações no horário determinado. Além disso, a Lua gira ao redor da Terra com o ritmo e órbita próprios. A rotação da Terra, com uma inclinação de 23,5 graus no próprio eixo, nos dá um dia de 24 horas, as 4 estações do ano e as variações climáticas que sentimos. Os movimentos do Sol, da Lua e da Terra nos proporcionam um maravilhoso calendário. As distâncias entre o Sol, a Lua e a Terra possibilitam um meio ambiente perfeito para a vida. Se a Terra aproximar-se do Sol ou dele se afastar o equivalente a apenas a 10ª parte da distância que o separa, todos os seres vivos que estão sobre ela morrerão por causa de um calor abrasador ou de um frio glacial. Se a Lua estivesse a uma distância de 80.000 quilômetros da Terra em lugar dos 327.000 quilômetros, a Lua esvaziaria a Terra de todos os seus oceanos, ela mesma seria inundada e as montanhas ficariam submersas. A exatidão que existe nas distâncias e nos movimentos do Sol, da Lua e da Terra nos falam da existência de um traçado maravilhoso. Esses detalhes são apenas uma pequena amostra do movimento dos corpos celestes que podemos ver. Esse testemunho maravilhoso que se desenrola no universo ao nosso redor serve como uma prova viva da existência do Criador. Existe uma lei científica chamada de Lei de Causa e Efeito, universalmente aceita em todos os campos da ciência, que diz que cada fenômeno que existe deve haver uma causa, ou seja, cada fenômeno é resultado de uma causa. Em termos práticos, diríamos que, se um relógio funciona bem, deve existir um relojoeiro que o fez. Se uma casa se mantém de pé esplendidamente em uma colina, deve haver um arquiteto que a projetou e construiu. Se um jardim está tratado e protegido, deve existir um jardineiro que cuida dele. Da mesma forma, a organização evidente do universo fala do Criador, que criou leis físicas para que essas coisas sejam como são. Vejamos agora o que nos diz a primeira lei física da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Ela afirma que nenhuma energia pode ser destruída, ou seja, consequentemente, nada está sendo criado ou destruído agora. A segunda lei da termodinâmica, a lei do decaimento da energia, declara que todo sistema abandonado à sua sorte sempre tende a mover-se da ordem para a desordem, e sua energia tende a ser transformada a níveis mais baixos de disponibilidade. Quando toda a energia do cosmos for degradada a uma energia térmica casual, com movimento casual de moléculas e temperatura uniforme de baixo nível, o universo terá morrido de morte térmica. Em outras palavras, qualquer sistema físico, se não for sustentado, decairá e acabará em caos. Contudo, os processos que operam no universo, e particularmente na Terra, continuam sendo sumamente organizados. Existe ordem e traçado em tudo o que vemos. Afirmar que essa ordem e traçado tenham saído do nada seria contradizer os princípios naturais que regem as leis da termodinâmica. O Dr. Boris Pedotsenko, ex-chefe do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física de Kiev, na Rússia, que foi educado no ateísmo, escreveu com relação ao fato de que a Terra é o que é, apesar da lei,
acima citada o seguinte: enquanto eu refletia sobre tudo isso, de repente me dei conta de que deve existir uma força organizada poderosa que resiste a essa tendência de desorganização que existe na natureza e, assim, preserva o universo num estado de ordem e controle. Essa força não pode ser material. Se assim fosse, ela também se desorganizaria. Concluí que esse poder deve ser tão onipotente quanto onisciente. Deve existir um Deus, um só Deus, que a tudo controla. Através da história têm surgido pessoas que se opõem à ideia da existência de Deus. Porém, o fato ao qual se opõem é o mesmo que proclama o fato de que Deus existe. Por exemplo, o fato de que alguns filhos rebeldes negam seus pais significam que eles os têm como seus pais. O fato de que algumas pessoas procuram acabar com a família significa que a família é uma realidade. A lei da interferência nos diz que a oposição pressupõe a existência do fato ao qual ela se opõe. Comprova-se pela história que é inútil opor-se à ideia da existência de Deus, porque, por mais mudanças que haja nas culturas, nos governos humanos, a crença em Deus, no final, sempre prevalece. Vamos considerar agora o que o universo declara sobre Deus. A Bíblia nos diz que seu eterno poder e atributos divinos claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Como uma pintura mostra a característica do artista, assim também os atributos do Criador se manifestam através do universo que ele criou. Embora o homem não possa dizer muita coisa sobre Deus, porém, pela majestade mostrada na criação, ele pode perceber que Deus é poderoso. O Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo físico fala da glória de Deus e também da sua sabedoria. O Deus que criou o universo é poderoso, glorioso e sábio. Deus é expresso por meio do homem. A própria existência do homem declara a existência de Deus. O corpo humano é maravilhoso. Embora a medicina moderna tenha inventado aparelhos que imitam e substituem os órgãos e membros do homem, não existe máquina que possa aproximar-se da versatilidade e eficácia dos órgãos humanos. O coração humano, por exemplo, bombeia sangue 72 vezes por minuto, ou seja, 40 milhões de vezes por ano, estejamos acordados ou dormindo. No espaço de um dia, o coração de um adulto bombeia o sangue através de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, distância suficiente para se dar 4 voltas ao redor da Terra. Esse movimento executado pelo sangue é suficiente para encher um tanque automotivo com capacidade de 7.500 litros em um dia. Quem teria projetado um órgão tão maravilhoso dentro do homem? Se alguém empilhasse todos os seus glóbulos vermelhos, um a um, a sua altura excederia a do pico do Everest em 5.000 vezes. O nariz inala o ar 17 vezes por minuto, o que o obriga a processar em torno de 14.000 litros de ar. Ajustar a temperatura do ar, regular a umidade e filtrar as partículas de pó em suspensão. Uma máquina criada pelo homem, com capacidade de executar essas 3 funções, talvez pesasse 50 quilos. Já imaginou plantar no seu rosto uma dessas máquinas feitas pelo homem? E esses são apenas alguns exemplos das maravilhas do corpo humano. Se nos contemplarmos no espelho, não poderemos fazer outra coisa senão concordar com o que disse o salmista na Bíblia. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. A própria constituição da personalidade do homem é também uma evidência contundente da criação de Deus. O homem não é constituído somente de um corpo exterior, mas também de algumas características naturais como tendência e aptidão para amar, ser reto, santo e justo. Essas tendências psicológicas fazem parte de cada pessoa, independente da cultura que recebe ou da língua que fala. Não existe nenhum animal que possa assemelhar-se ao homem na demonstração dessas virtudes. Temos de concluir que essas características humanas provêm de uma fonte mais elevada que o próprio homem. A Bíblia diz que vem de Deus, o qual é a fonte do amor, da luz, da santidade e da justiça.
A razão pela qual o homem reflete esses lampejos divinos é que ele foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Além disso, há uma inexplicável tendência no homem de adorar a Deus. Até a cultura mais primitiva está cheia de formalismos e rituais relacionados com a adoração a uma divindade. O estudo da antropologia nos fala que essa tendência à adoração é uma característica da espécie humana. O macaco jamais edificou um monumento e um chimpanzé nunca orou. Mas em qualquer parte do mundo, o homem faz orações a Deus. A Bíblia diz que quando o homem foi criado, foi-lhe dado um espírito. Jó, capítulo 32, versículo 8. Esse espírito é o órgão com o qual ele se comunica e adora a Deus. O fato de a humanidade sobreviver até hoje é um testemunho da soberania de Deus. Se ele tivesse movido o sol e o ar, o homem teria deixado de existir na Terra há muito tempo. A cada momento, o sol queima o equivalente a 4 milhões de toneladas de combustível para manter a temperatura do nosso planeta. Se Deus cobrasse do homem por toda essa energia, esse teria de pagar por dia cerca de 160 trilhões de dólares. No entanto, toda a luz e energia do sol e todo o ar vem a nós gratuitamente. Como diz a Bíblia, Ele mesmo é quem a todos nós dá vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, versículo 25, parte B. Os antigos poetas gregos declararam: porque dele, de Deus, também somos geração. Atos capítulo 17, versículo 28, parte B. Confúcio, antigo sábio chinês, chamava Deus os céus e ensinava que os homens deviam honrá-lo. Sócrates tinha uma firme crença em Deus como soberano do mundo. Paulo, na Bíblia, diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28, parte A. Um dos mais famosos escritores da Rússia, Leon Tolstói, repetiu as palavras de Paulo quando escreveu: Deus é aquele sem o qual ninguém pode viver. Sem Deus, a história do homem não poderia ter evoluído da forma como aconteceu. Deus está por trás de tudo o que acontece entre os homens. Ele é o soberano, o rei que está acima de todos os reis. O Império Romano do primeiro século perseguiu os cristãos, mas no final, o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo. Quando Hitler atacou a Inglaterra e em outra frente invadiu a Rússia, durante algum tempo parecia que ele, Hitler, prevaleceria. Porém, Deus, em sua soberania, não permitiu que aquele exército avançasse. No transcurso da história da humanidade, ainda que as forças malignas prevaleçam por um certo tempo, no final a bondade sempre vence. Nenhum déspota ou tirano poderá estabelecer seu reino para sempre. O rei Nabucodonosor do antigo Império Babilônico jactou-se de sua própria glória e por isso viveu como um animal por um tempo determinado, até que se humilhasse ante o Todo-Poderoso. Os constituintes dos Estados Unidos da América tiveram de reconhecer, ao olharem para o passado e analisar o árduo caminho que os levava àquele momento histórico de autodeterminação, de que é Deus quem permite que um governo se mantenha. Isso explica porque sobre o Capitólio, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, estão escritas as seguintes palavras: em Deus confiamos. Essas mesmas palavras estão inscritas na moeda desse país. O curso da história humana é um testemunho claro da existência de Deus. Deus é revelado nas Escrituras. Embora Deus se manifeste de muitas maneiras por todo o universo e por meio do homem, a revelação mais direta dele é encontrada por meio de duas entidades, sua palavra e seu Filho. A palavra de Deus é a Santa Escritura, a Bíblia. A Bíblia nos revela os nomes de Deus. Entre os muitos nomes de Deus que encontramos no Antigo Testamento, usam-se basicamente 3: Elohim, Jeová e Adonai. Elohim é um substantivo plural hebraico. Implica na ideia de aquele que é forte e fiel. Deus não só é forte, como também é fiel. Ele é forte em poder e fiel em palavra. Jeová significa eu sou o que sou, o que revela que Deus é aquele que existe em si próprio e para sempre. Ele é aquele que era no passado, que é no presente e que há de ser no futuro. Adonai significa Senhor e marido. Por um lado, Deus é o Senhor do homem. Por outro,
é o marido também. No Novo Testamento há muitos outros títulos, tais como Pai, Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo. Todos estes nomes nos revelam o que Deus é. A vida dos patriarcas é evidência contundente da atuação de Deus na vida do homem. As experiências dos patriarcas e os seus escritos mostram como Deus é eterno e como ele cuida dos assuntos do homem e o conduz a conhecê-lo. Se lermos o Antigo Testamento, perceberemos que as leis dadas por Moisés são um quadro de vidro do próprio Deus. Deus é santo, portanto, as leis que ele deu são santas. Deus é justo, portanto, as leis que ele deu são justas. Romanos capítulo 7, versículo 12. O salmista do Antigo Testamento diz-nos que podemos conhecer Deus por meio da lei. Salmo capítulo 9, versículo 16. Sem a lei, ninguém saberia como Deus é. A lei é como uma fotografia. Ela nos mostra como Deus é. Todos os profetas no Antigo Testamento falaram inspirados por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Foi Deus quem pôs as palavras de profecia em sua boca. A frase, assim diz o Senhor, se repete com frequência no Antigo Testamento. A sabedoria das palavras dos profetas e o cumprimento das suas profecias têm comprovado que suas palavras são, na verdade, divinamente inspiradas. Uma das profecias mais importantes está relacionada ao destino da nação de Israel. A Bíblia profetizou que os judeus seriam espalhados por todo o mundo, mas no tempo determinado, a nação de Israel seria restaurada e a cidade de Jerusalém seria restituída aos judeus. Essa profecia cumpriu-se com a restauração da nação de Israel, reconhecida e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, e a devolução de Jerusalém aos judeus em 1967. O estabelecimento dessa pequena nação no Oriente Médio é uma prova viva da obra de Deus na história. Nenhum outro livro tem sido tão atacado como a Bíblia. Os governos ateus têm feito todo o possível para eliminar esse livro dos seus territórios, mas a mão soberana de Deus o tem preservado. Nós desfrutamos o fato de que depois de tantos anos de proibição, a Bíblia agora está disponível ao povo de muitos países que antigamente estava sob o domínio desse tipo de governo. Devemos dar-nos conta de que isso somente foi possível pela mão de Deus. A preservação das Escrituras é firme evidência de que Deus está vivo no mundo hoje. Deus se manifesta pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz que Deus, tendo falado ao homem de muitas maneiras em tempos antigos, um dia decidiu falar ao homem pessoalmente por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus vindo a nós em forma humana. Sua vinda nos revelou Deus. João capítulo 1, versículo 18. Por meio de Cristo os homens vão a Deus. João capítulo 14, versículo 9. No Evangelho de João consta que quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele disse 114 vezes que era Deus. No último sermão que deu aos discípulos, ele fez mais de 50 referências ao fato de ele ser Deus. Os milagres que Jesus fez não poderiam ter sido feitos por um simples homem. Deus teve de fazê-los nele. Ele ordenou e controlou as leis da natureza, pois converteu a água em vinho, João 2, de 1 a 11, acalmou uma tempestade, Mateus 8, 23 a 27, curou enfermos, ressuscitou mortos e expulsou demônios. Mateus capítulo 4, versículo 24, 8, de 28 a 32 e 11, de 4 a 5. Falou palavras de sabedoria nas quais somente Deus poderia proferir. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 56. Depois de viver 33 anos e meio na terra, ele sofreu uma morte sobrenatural. Sua morte cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele predisse sua morte a seus discípulos antes que ela acontecesse. Antes de render seu espírito, ele proclamou: consumado está. O que significa que a obra de Deus para redimir o homem estava consumada. Enquanto a morte de todos os líderes do mundo marca o final da sua carreira e influência, a morte de Cristo se tornou o princípio da fé que sacudiria o mundo. Não é de se estranhar que o centurião e os soldados romanos que o vigiavam na cruz confessaram:
Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Sua morte foi a morte de Deus homem. Quando ele morreu, o céu se escureceu e os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos já mortos ressuscitaram. Deus, e não um homem simplesmente, havia morrido. Nenhum historiador pode explicar o poder que havia por trás da morte de Cristo. A vida e a morte de Jesus Cristo são um testemunho vivo do poder e da obra de Deus. O plano de Deus para o homem. O que foi relatado até aqui comprova que Deus existe e é real. Mas devemos fazer agora uma pergunta mais importante. O que Deus está fazendo atualmente? Qual é o seu plano para o homem hoje? Atos capítulo 17, versículo 27 nos diz que Deus quer que o homem o busque e o conheça. Ele tem mostrado sua obra de arte por todo o universo e dela tem falado nas Escrituras. Além disso, manifestou-se em Jesus Cristo. Sua intenção é que todos nós o conheçamos. Deus não tem intenção alguma de esconder-se. Ele quer que o homem o conheça, primeiro como o Criador e depois como Deus e Pai. Em segundo lugar, Deus quer que o homem o adore. João capítulo 4, versículo 23, nos diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não tem intenção nenhuma de que o homem adore as coisas que ele criou. A verdadeira adoração a Deus consiste em adorá-lo com o espírito, com o nosso espírito humano. Em tempos passados, o homem erigiu muitos ídolos e os adorou em vez de adorar a Deus. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus proibiu toda forma de idolatria. Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, parte B. Ele é um único Deus. Portanto, nenhum objeto ou pessoa é digno de adoração. A verdadeira adoração não consiste de ritos ou formalidades. Nem o lugar nem a forma em que nos assentamos ou nos prostramos são importantes para Deus. O que realmente lhe interessa é que os homens o adorem em seu espírito. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo também em espírito. João capítulo 4, versículo 24. Se uma pessoa quer receber as ondas de um rádio, tem de usar um receptor de rádio. Se um homem quer receber chamadas telefônicas, tem de usar o telefone. Da mesma forma, se um homem quer adorar a Deus e ter contato com Ele, tem de usar o seu espírito humano. Ninguém pode visualizar as cores com os ouvidos e nem pode ouvir música com os olhos. É necessário que usemos órgãos adequados para podermos perceber cada elemento. Deus é espírito, não tem matéria. Essa é a razão pela qual não devemos adorá-lo usando matéria. Outro sim, devemos adorá-lo usando o nosso espírito. A maneira de usarmos nosso espírito é orar, invocando o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. Se abrimos nossa boca e nosso coração e oramos a Deus, nosso espírito o tocará e Deus será uma realidade para nós. O plano final que Deus tem para o homem é que este o expresse. A maneira de expressar a Deus é estar cheio de Deus. Se oramos a Deus e o recebemos, Ele entrará em nós e nos encherá. Já não será um Deus objetivo externo a nós. Antes, será um Deus subjetivo, dentro de nós. Ele nos encherá dele mesmo e mudará todo o nosso viver. Ser cristão não é meramente aceitar algum credo ou aprender algumas doutrinas. Ser cristão é conhecer a Deus, adorá-lo, expressá-lo e estar pleno dele no seu interior.